Pastor Wilson. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia, glória a Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13, livro de Josué, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Irmãos, nós falamos sobre o Pentateuco e dentro da nossa apostila, nós iríamos falar sobre missiologia e apologética, mas nós vamos dar uma pausa hoje na apostila, porque não tem como nós falarmos sobre Pentateuco e não falarmos sobre o livro de Josué, até porque é uma sequência para o nosso entendimento. A gente precisa falar sobre o livro de Josué. Josué é o sucessor de Moisés e nós precisamos seguir. São 5 livros, o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, e em sequência vem o livro de Josué. O livro de Josué é aquilo que traz a sequência da trajetória do povo de Israel que vem pelo deserto até entrar na terra prometida, o que resume a nossa vida e a nossa trajetória com Deus aqui também na terra. Josué capítulo de número 5, versículo 13, quem achou diga amém. Amém. Deus aparece a Josué, aleluia. Versículo 13 do capítulo 5 de Josué diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou a Josué aí e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. E Josué. Amém? Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós falamos durante umas 3 semanas, 4 semanas mais ou menos, a gente vem falando sobre o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois de Deuteronômio vem o livro de Josué. Os primeiros 5 livros da Bíblia narram o início da história da humanidade, quando tudo começou, como Deus gerou todas as coisas, como Deus criou todas as coisas. Deus criou o planeta, Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus criou tudo que os nossos olhos contemplam e até o que nossos olhos não veem, foram criados por Deus, pelo poder da sua palavra. E Deus cria, e quando a gente vai entender os livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, vamos entender que a nossa trajetória está resumida dentro desses livros. Por exemplo, o livro de Gênesis, o livro da origem, o livro da criação, representa o momento em que você foi criado, foi gerado por Deus. O livro do Gênesis é quando Deus te criou, quando Deus te gerou, quando você nasceu da vontade de Deus. O homem não veio da evolução, o homem não veio do acaso, ele veio da vontade soberana de Deus. Existe um Deus no céu que é dono de todas as coisas, e um dia na sua soberana vontade,
Deus deseja criar o universo, Ele deseja criar o mundo, Ele deseja criar o homem, e assim Ele faz. Então o livro de Gênesis representa a nossa origem, quando nós fomos gerados, como nós fomos criados pela vontade de Deus. O homem foi criado perfeito para viver em perfeição para Deus. O homem foi criado sem pecado para viver sem pecado na presença de Deus. O homem foi criado sem dor, sem angústia, sem depressão, sem nenhuma dessas coisas horríveis que rodeia a vida do homem. Mas infelizmente no capítulo 3 de Gênesis, o homem desobedece a ordem de Deus e ele peca. E como o homem peca, ele agora é afastado da glória de Deus, e o homem agora está perdido, porque Deus é santo e Deus não comunga com o pecado. Quando Deus disse para Adão e Eva: se vocês me desobedecerem e comerem da árvore que eu estou proibindo vocês de comerem, certamente vocês morrerão. E Deus não estava somente se referindo à morte física, mas Deus estava também se referindo à morte espiritual. Esta é a pior morte, porque o homem ele pode morrer fisicamente, mas o seu espírito ser colhido para Deus, e ele viver em um paraíso para sempre na presença de Deus. O ruim é quando o homem morre sem a reconciliação com Deus, e o seu espírito é lançado em um inferno que vive ali para toda a eternidade em angústia e sofrimento. A Bíblia chama isso de segunda morte, e para essa não tem mais jeito, porque para a primeira morte existe uma solução. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quando ele estava aqui na terra, ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de sepultado, deixando claro que a morte física, ela não é o final de tudo. Mas quando o homem parte para a segunda morte, não há mais solução, não há mais retorno, não há mais volta. Então quando Deus fala para Adão e Eva: se vocês pecarem, vocês morrerão, Deus está falando tanto da morte física quanto da morte espiritual. O homem está perdido e ele precisa de um resgate, precisa ser restaurado, resgatado por Deus. E aí onde entra o segundo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia é o Êxodo. O livro do Êxodo é o livro do resgate. É quando Moisés entra dentro do Egito, resgata o povo de Israel e tira daquela opressão para que o povo possa viver na presença de Deus. O segundo livro da Bíblia, trazendo e aplicando a nossa vida hoje, significa o momento em que você estava perdido, mas ao ouvir a palavra de Deus, você aceitou a Cristo como seu Salvador, reconhecendo sua fragilidade, reconhecendo que você não poderia salvar-se a si mesmo, então precisa de um Salvador. E se precisa de um Salvador, alguém precisa te salvar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Uma pessoa que está morrendo afogada, ela não tem condição de se salvar a si mesma. Ela precisa que alguém vá lá e a lhe salve, e lhe resgate daquele meio, daquela água que lhe sufoca. O homem que está no mundo, sozinho ele não pode sair do mundo que lhe afoga, precisa de ajuda. Ninguém que está no mundo consegue se salvar sozinho. É necessário que um Salvador se levante, e esse Salvador vá lá e tire você dali daquela água ou do mundo. E o interessante, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O interessante é que quando uma pessoa está morrendo afogada, que o salva-vidas entra ali para salvar a vida da pessoa que está morrendo, o primeiro passo é tirar a pessoa da água. Ele tira a pessoa da água. O segundo passo é tirar a água da pessoa.
Ele tira da água, leva para a beira da praia e ali ele começa o processo de tirar a água de dentro daquela pessoa, de reanimar, para que ela volte. Quando toda a água que está dentro daquela pessoa sai, ela volta a respirar e ali está salva. Quando Deus quer nos salvar do mundo, o primeiro passo, Deus nos tira do mundo e traz para a igreja. Quando Deus nos traz para a igreja, começa o processo de Deus tirar o mundo de dentro de nós. Porque a gente está no mundo, então todo o costume do mundo está, os palavrões, os xingamentos, as pornografias, o pecado, a mentira, o adultério, a prostituição, o roubo, tudo está em nossas vidas quando estamos lá no mundo. Aí Deus levanta um Salvador chamado Jesus de Nazaré, Ele nos resgata do mundo, nos tira do mundo e nos traz para a sua casa. E quando Ele nos coloca aqui, através da pregação, através do ensinamento, através da doutrina, Ele vai tirando o mundo de dentro de nós. Aí nós não falamos mais palavrão, não adulteramos mais, não mentimos mais, não praticamos mais o que praticávamos, porque é um processo que primeiro Ele nos tira da água, depois Ele tira a água de nós. Primeiro Ele nos tira do mundo, depois Ele tira o mundo de nós. E aí estamos salvos. Então o segundo livro resume o resgate. O terceiro livro é Levítico. Levítico é o livro da lei, é quando Deus aplica a sua lei. A lei de Deus nada mais é do que a sua santa palavra. Depois que Deus tira você do mundo, Ele traz você para a sua casa, Ele tira o mundo de dentro de você. E o mundo que estava em mim deixou um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido, e esse vazio ele tem que ser preenchido pela palavra de Deus. Já vi um ditado que diz: mente vazia é oficina do inimigo. Você já percebeu que o inimigo ele só investe mais quando a gente não tem nada para fazer? Você já percebeu que quando a gente está ocupado com a obra de Deus, a gente está ocupado com o evangelismo, nós estamos ocupados com a festividade, estamos ocupados com campanha de oração, se o inimigo está tentando alguma coisa, a gente nem está percebendo, porque nós estamos ocupados, estamos trabalhando na obra de Deus, estamos ocupados na obra de Deus. Oração, não tem festividade, a nossa mente está vagando, parece que nesse momento o inimigo acha uma oportunidade para lançar as suas artimanhas. Então a melhor coisa, irmão, a fazer é se ocupar na obra de Deus. Quanto mais ocupados na obra de Deus nós estamos, mais livre da nossa mente ficar vulnerável às tentativas do inimigo. A Bíblia diz que há um homem chamado Neemias, que esse homem ele começou a edificar o muro, e havia, irmão, rumores, provocações, murmurações, dizendo: olha, esse Neemias aí está fazendo um trabalho de besta, porque esse muro aí até uma raposa quando passar aqui vai derrubar. E era tanta palavra negativa em cima do que Neemias estava falando. Mas sabe o que estava acontecendo com Neemias? Neemias estava prosperando cada vez mais, o muro cada vez mais crescia, o muro cada vez mais progredia, e quem estava apontando, quem estava criticando, não estava entendendo por quê que Neemias não estava se deixando abater. E quanto mais Neemias não se deixava abater, mais ele crescia, mais ele prosperava. Aí foram perguntar para Neemias: ô Neemias, Sambalate e Tobias estão lá embaixo te chamando, querem conversar contigo, porque eles estão tentando já mandar recado para você há muito tempo e você não está dando muita importância. Sabe o que foi que Neemias respondeu para ele? Estou em uma grande obra, não posso descer. Acabou. O recado que levaram para o inimigo foi esse. Olha, foi que Neemias falou, ele disse que está ocupado na obra e não vai dar ouvidos ao que vocês têm criticado a ele, porque às vezes as críticas vêm para destruir.
Então Neemias tapou os ouvidos para as críticas do inimigo, e ele deu ouvido apenas à palavra de Deus, dizendo: vai nessa tua força, porque é através dessa força que eu vou dar libertação ao povo de Deus. E nisso Neemias cresceu e ele progrediu. Então, o segundo livro é quando Deus resgata. O terceiro livro é quando Deus coloca a sua palavra no coração do povo. É o livro de Levíticos. Quando Deus coloca a sua palavra no meu coração, no seu coração, a gente começa a crescer e a desenvolver. É o livro de Números. E quando a gente cresce na obra de Deus, o livro de Deuteronômio, que é o que vem em seguida, significa uma confirmação, ou seja, uma reafirmação da lei. E finaliza, irmão, o Pentateuco, resumindo a nossa trajetória na presença de Deus. Agora escute o que eu vou dizer aqui para você. Quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia. E quando chega no finalzinho de Deuteronômio, Moisés morre. Moisés sobe ao monte. É a morte mais misteriosa que existe no planeta Terra, porque Moisés estava com 120 anos, enxergando tudo perfeitamente, subiu o monte sozinho, não foi carregado por ninguém. E a minha Bíblia diz em Deuteronômio que ele estava em plena saúde. Como é que alguém morre estando em plena saúde? Porque para morrer tem que estar doente de alguma forma, de alguma maneira. Ah, pastor, fulano de tal estava saudável e deu um infarto. Não estava saudável não, irmão. Quem tem um infarto não estava saudável. A veia do coração dele estava entupida já há bom tempo, ele estava doente, ele só não sabia que estava. Ninguém dá um ataque, ninguém tem um infarto estando saudável. Estava doente, mas a doença estava escondida. No caso de Moisés não, ele estava gozando plena saúde com 120 anos, enxergando perfeitamente, subiu um monte sozinho. E a Bíblia diz que subindo o monte, Josué ficou em um determinado lugar, ele sobe mais além e vai para a presença de Deus e nunca mais ele retorna. Josué sobe para tentar procurar e achar, não o encontra. Os anciãos do povo de Israel subiram para procurar, até mesmo para achar o corpo de Moisés, para sepultar, para fazer um velório. Ninguém achou nada. E a Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Foi a morte mais enigmática que existe no planeta. Um homem que sobe o monte e Deus colhe o seu espírito, ele estando completamente saudável, e Deus mesmo guarda o corpo dele, e até hoje ninguém nesse mundo sabe onde esse corpo entrou. Só Deus é quem sabe onde o corpo de Moisés se encontra neste momento. Mas o povo de Israel está lá embaixo, precisa agora de uma liderança. Quem vai substituir Moisés? Moisés já havia apresentado Josué dizendo: se um dia Deus me levar, será Josué que me substituirá e guiará o povo de Israel para atravessar o Jordão e chegar à terra prometida. Porque o destino de Israel, quando saiu do Egito, era entrar na terra prometida. O meu destino e o seu destino é entrarmos numa terra prometida, que foi prometida pelo próprio Jesus Cristo. Quando ele estava naquela cruz, sendo crucificado, um dos ladrões, pois 2 foram crucificados, um à direita, outro à esquerda. Um dos ladrões dissera para Jesus: quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Irmãos, uma certa feita, quando pastoreava uma igreja no interior, eu conheci um rapaz chamado Carlinhos. O rapaz chamado Carlinhos, ele viveu uma vida, ele era jogador de futebol, jogava lá no bairro. Lá tinha um time e era bem famoso na cidade, e ele jogava, e ele, todas as vezes que tinha, eles fazia uma bebedeira antes, depois bebia muito, era uma pessoa muito dada à bebida. Ele era novo, mas por causa da bebida ele adquiriu uma doença chamada cirrose.
O fígado dele foi totalmente destruído pela bebida. Esse homem, ele não gostava de crente. Ele não gostava de crente. Um dia a esposa dele estourou uma úlcera e ela foi levada às pressas para o hospital vomitando sangue. Eu estava em uma campanha de oração na casa de uma irmã. Quando eu estava na casa dessa irmã, o telefone tocou. Disse: pastor, pelo amor de Deus, passa aqui agora no hospital, minha filha está vomitando sangue, o médico já está aqui, dizendo que está difícil a situação dela. Eu disse: irmã, eu vou terminar de fazer a oração aqui agora na casa da irmã, estamos orando, vou passar aí no hospital e vou entrar aí, vou fazer a oração pela sua filha, mas daqui mesmo nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Se Deus tem um milagre para fazer, Ele vai fazer, eu indo aí no hospital ou não, Deus vai fazer. E de lá mesmo nós levantamos as nossas mãos e oramos. Nesse dia, irmão, deu uma tempestade naquela cidade, deu uma tempestade de raio, de trovão, de vento, que parece que a cidade toda ia se acabar, e eu não pude ir no hospital. Mas de lá da casa da irmã nós estendemos a mão e oramos: Senhor, faz um milagre agora, cura essa mulher, faz um milagre, e oramos. No outro dia eu liguei, ela disse: pastor, o senhor não pôde vir, mas quem o Senhor pediu para vir, veio. Porque do nada o sangue estancou e eu estou aqui, o médico já está me mandando embora, estou curada, para a glória de Deus. E nós dizemos: oh glória a Jesus, amém, minha irmã, louvado seja Deus, glorificamos a Deus. E aí, irmãos, teve um ensaio das senhoras. O culto de oração na igreja era quarta-feira, depois do culto de oração tinha o ensaio das irmãs. E essa irmã passou a ir para a igreja em gratidão ao que Deus fez. Ela passou a ir para a igreja todos os dias. Mas esse Carlinho dizia para ela assim: olha, que hora que termina o culto lá? Ela disse: 9 horas. Pois então, se der 9h10, você não entrar por essa porta, você não entra mais naquela igreja mais. E nesse dia, irmão, teve ensaio, e ela não falou nada para as irmãs, e ela ia sempre com a mãe dela teve que ficar no ensaio. Ela chegou 9h30 em casa, ele já estava na porta. E ele disse assim: a partir de hoje, se você sair por essa porta para ir para essa igreja de novo, você não entra mais nessa casa. Essa mulher chorava todos os dias ela chorava. Da casa dela dava para ouvir os louvores da igreja, ela chorava dizendo: Senhor, eu quero ir para a tua casa para agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez na minha vida. E ele disse: se você sair, nem precisa voltar mais, já leva logo as roupas, leva tudo que você quiser. E um dia a mãe dela disse assim: pastor, ore por minha filha, ela quer ser grata a Deus, mas ela não pode. Eu disse: diga a ela que ela pode ser crente lá dentro, ela não está indo para a igreja, não é porque não quer não, é porque está sendo proibida. Mas diga a ela que permaneça sendo crente lá onde ela estiver, cultue. Quando ela começar a ouvir os louvores da igreja, comece a cantar dentro de casa, de lá mesmo. E assim ela fazia. De repente esse rapaz ficou doente, muito doente, ele não gostava de crente. Eu estou em casa um dia, chega a sobrinha dele batendo na minha porta: pastor, Carlinhos pediu para o senhor ir lá na casa dele. Eu disse: não, Carlinhos? Carlinhos não gosta de crente, muito menos de pastor. Para ele pastor tudo é ladrão, para ele pastor tudo é vigarista. Pastor, eu digo: mas eu acho que agora, pastor, se eu fosse o senhor ir agora, ele está precisando. Eu me arrumei, desci, fui lá. Quando eu cheguei lá, o homem estava em uma situação, e eu olhando para ele ali, a palavra que me veio foi a crucificação de Cristo, e aquele ladrão que estava do lado, que disse: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Que Jesus disse: ainda hoje você pode estar comigo você vai estar comigo nesse paraíso. E eu preguei a palavra para aquele rapaz. Eu disse a ele: Carlinhos, eu vou te dizer uma coisa, eu não fui impulsionado a pegar que Jesus cura. Jesus disse: nem pregue que eu vou curar, porque não vou curar. Não pregue por cura, fala logo do paraíso, porque daí ele não vai, dessa situação ele não sai mais. E ali a primeira palavra que eu peguei foi essa. Eu falei: Carlinhos, eu vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Jesus de Nazaré, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi Bartolomeu, não foi ninguém que falou, foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Ele disse: ainda hoje
você entrará comigo no paraíso. Então Jesus deixou claro que existe um paraíso para aqueles que creem nele, habitar e morar para sempre. E ele disse: pastor, eu acredito. Eu disse: então amém, louvado seja Deus. Isso foi no sábado, 4 horas da tarde. No domingo, 10 horas da manhã, eu estava celebrando o culto fúnebre dele. No domingo, 10 da manhã, ele já tinha morrido. Eu saí de lá 4 horas, ele foi levado para o hospital às pressas, e do hospital não retornou. E no domingo, 10 da manhã, eu já estava lá. Todos os amigos dele de copo, de cachaça, estavam rodeados aqui, e eu tive que pregar para todos os amigos dele que estavam chorando ao redor, dizendo: ontem, 4 horas da tarde, esse homem estava falando, me chamou em minha casa, falei com ele, preguei o evangelho, estava me escutando, estava me ouvindo, e agora está inerte, sem vida, sem ouvir, sem escutar, sem nada. E dentro dessa urna aqui está o seu corpo, mas o espírito dele habita em algum lugar. E eu falei desse lugar para ele ontem, 4 horas da tarde. E hoje, domingo, 10 da manhã, ele pode estar onde eu falei ou não. Aí são os atos, são as obras. Nós não somos juízes para julgar ninguém, mas a palavra de Deus direciona para onde cada um de nós iremos. Então, qual é o destino? Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? É a terra prometida por Deus, não uma terra aqui nesse planeta, mas uma terra que mana leite e mel, chamada Nova Jerusalém. Jesus chamou de paraíso. Chamou de paraíso. Jesus Cristo chamou de paraíso o lugar onde eu e você devemos ir. Mas quem é que vai nos conduzir para lá? Quem nos levará? É a minha justiça, pastor, que me levará? Não. É a minha bondade? Não. É a minha sabedoria? Não. É a minha intelectualidade? Não. Quem me levará ao paraíso? Jesus de Nazaré. Ele é quem nos leva para o paraíso. E você vai ver, irmão, que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio era o processo para se chegar até a terra prometida. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem quer ir para o paraíso, diga amém. Amém. Então presta atenção que agora a coisa fica interessante. Os 5 livros da Bíblia, eles é o trajeto, é o processo para se chegar. Quando chega aqui em Josué, você sabe como é o nome de Josué em hebraico? Quem sabe? Josué em hebraico, Yeshua. Sabe como é o nome de Jesus em hebraico? Quem sabe? Yeshua. Ou seja, Josué é o mesmo nome de Jesus. Quando Moisés ele chega ali naquele monte que ele morre, ele diz: olha, vocês vão atravessar, mas não sou eu que vou levar vocês até lá. Quem leva o povo para a terra prometida é Yeshua. Quem leva o povo para a terra prometida é Jesus. Significa que se nós passamos por todos os processos de transformação, fomos gerados, fomos libertos, recebemos a lei de Deus, crescemos na presença do Senhor, recebemos a confirmação da palavra de Deus, nós estamos prontos a entrar na terra prometida. Mas nós só vamos entrar na terra prometida se Jesus nos levar para a terra prometida. É que o que cada um de nós estamos fazendo aqui agora. Então o que é que acontece? Josué, irmão, quando Moisés morre, ele passa por um momento de dificuldade, porque afinal de contas é Moisés. Olha o líder que Josué tem que substituir. Meu Deus, eu não tenho, Josué dizia, eu não tenho capacidade de ser igual a Moisés. Moisés era um líder espetacular. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Josué tem que fazer é enfrentar uma cidade chamada Jericó. Os muros são intransponíveis. Muros intransponíveis. Como Josué vai vencer? A Bíblia diz que Josué, ele olha para aquela situação e diz: Senhor, será possível que a primeira peleja que eu vou enfrentar
é justamente algo impossível. Mas vocês se lembram que Moisés passou também pela mesma coisa? Quando Moisés tira o povo de Israel, o que é que Moisés encontra logo na frente? O Mar Vermelho. Era fácil atravessar o Mar Vermelho? Não. Ele só atravessou porque Deus abriu o caminho no meio do mar e deu licença para que eles viessem passar. Agora Josué está diante também de uma situação muito difícil, mas ele precisa entender que todo líder precisa da dependência total da vontade de Deus. Se Deus não estiver na frente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se Deus não estiver na direção da minha vida, eu não chegarei ao destino que estou indo. Então Josué se encontra diante agora de Jericó, olhando para aquela situação. Olha aqui para mim, por favor. Olha que mistério. De repente, quando ele levanta os olhos, um homem na frente dele, com a espada nua, significa que a espada estava fora da bainha, da aljava. Ele estava com a espada na mão. E Josué olha para ele, toma um susto e diz: quem é você? Você é dos nossos ou faz parte dos nossos inimigos? E aquele homem com a espada na mão diz assim: não, eu sou príncipe dos exércitos dos céus, e eu acabei de chegar. Olha que coisa tremenda. E eu acabei de chegar. Aí Josué diz: e então, o que é que o senhor tem a dizer? Irmão, aqui não é um anjo que está na frente de Josué, aqui não é Miguel, aqui não é Gabriel que está diante de Josué. Aqui é o próprio Jesus, é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo apresentando-se a Josué. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque quando Josué diz: então o que é que o Senhor tem a falar para o teu servo? O que é que ele diz? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. A mesma coisa que ele falou para Moisés quando apareceu na sarça. Olhe para mim aqui. Porque quando Jesus ele quer salvar, quando Jesus ele quer libertar, quando Jesus ele quer trabalhar na vida de alguém, quando ele está prestes a fazer uma grande libertação, ele vem até você. Foi assim com Noé. Com Noé ele veio na arca. Com Abraão ele veio como Melquisedeque. Com Moisés ele veio na sarça ardente. Com Josué ele apareceu como esse homem com a espada na mão. Quando chega em Juízes, ele aparece para a mãe de Sansão e diz: eu sou o maravilhoso. Para Daniel, ele apareceu para os 3 amigos de Daniel dentro da fornalha, e para Daniel pessoalmente dentro da cova dos leões. Porque em toda a história da humanidade, sempre quem conduziu o homem à vitória foi Jesus. Sempre. Desde Gênesis até o Apocalipse. É por isso que quando você chega lá no Apocalipse, você vê ele se manifestando e dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o que tem a chave da morte e tenho a chave do inferno, eu sou a raiz de Davi, eu sou o Todo-Poderoso. Lá no livro do Apocalipse ele está dizendo: eu sou desde o Gênesis até aqui o mesmo. Então quando Josué encontra-se com aquele homem, que ele diz: o senhor já viu por acaso o tamanho daquelas muralhas? O senhor já viu o tamanho daqueles muros? E ele disse: já. E não é você que vai derrubar aqueles muros, não é o povo de Israel que vai derrubar esses muros. Não escute, eu vou dizer uma coisa aqui para você agora. A história diz que os muros de Jericó eram tão largos que tinha casas edificadas em cima do muro. Dava para passar com uma carruagem em cima do muro. Como é que um muro desse vai cair?
E Deus disse para Josué: não precisa vocês fazerem nada. Quer dizer, precisa fazer, mas não é pegar uma reta, não é pegar picorete, não é fazer nada para derrubar o muro. Você só tem que fazer uma coisa: pega o povo, bota o povo para marchar, porque eu não vou fazer milagre na vida de quem fica parado. Deus nunca fez milagre na vida de ninguém que está parado, estacionado. Até na hora que Deus queria falar com alguém, ele dizia: levante-se e ponte em pé que eu quero falar com você. Quer me ouvir? Fique de pé. O cara ficava de pé. Então agora eu vou te revelar coisas profundas e ocultas que você não sabe. Quando Deus queria falar com o povo de Israel: diga ao povo que marche, diga ao povo que ande, diga ao povo que não pare, diga ao povo que não volte, porque se voltar minha alma não se agrada. Então Deus nunca fez milagre na vida de ninguém parado. Quando o povo de Israel parou, o mar ficou lá parado, estacionado. Moisés corre e diz: Senhor, o que vamos fazer? E o mar? E Deus diz: você quer que o mar saia da frente, você aí parado? Diga o povo que marche. Quando o povo começar a marchar, eu vou na frente abrindo o mar. Porque, irmão, seria fácil eu ficar aqui de bracinho cruzado dizendo: Senhor, abre o mar para eu passar. Aí Deus abre o mar e eu vou todo descansadinho, né? Aí Deus diz: e a fé? Onde é que entra? Cadê a sua fé? Deus disse: diga o povo que marche. Então o povo começou a andar mesmo o mar ainda fechado. O mar ainda estava fechado e Deus disse: diga o povo que marche. E o povo foi marchando. Quando chegou na beira do mar, Moisés levantou o cajado e Deus passou um vento e abriu. E o povo continuou andando. Quando atravessou o último israelita, Deus fechou o mar novamente. Aí vem Jesus Cristo vem e diz assim: olha, vocês viram os milagres que eu fiz aqui? Eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu libertei. Então eu dou a vocês autoridade também para vocês fazerem a mesma coisa, porque em meu nome vocês expulsarão os demônios também. Em meu nome vocês vão orar pelos enfermos e os enfermos serão curados, porque vocês serão minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aí escute aqui agora o segredo, o mistério, a cereja do bolo. E os sinais seguirão os que creem. Significa que se a igreja parar, os sinais param. Se a igreja estacionar, os milagres estacionam. Se a igreja descansar, a salvação de alma diminui. Não há mais cura, não há mais milagre, não há mais batismo com o Espírito Santo na igreja. Porque paramos de buscar, paramos de clamar, paramos com as campanhas, paramos com os projetos. E quando a gente para, os sinais também param. Aí Deus diz: diga o povo que marche. Aí quando a igreja começa a marchar, os milagres começam a acontecer. Quando a igreja começa a marchar, os milagres começam a acontecer. Quanto mais a igreja marcha, os sinais seguem. Eu nunca vi ninguém seguir alguém parado. Como é que se segue alguém parado, irmão? Tem como seguir alguém que está parado? Não tem. No máximo a gente vai vigiar, né? Curiar, vigiar. No máximo. Mas para a gente seguir alguém, a gente tem que andar. Então a Bíblia diz que os sinais seguirão a igreja, mas os sinais só seguem a igreja se a igreja estiver em movimento. Em movimento. Aí eu vejo tanto o clamor: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Você sabe o que é avivamento? Movimento. É movimento, é se mover. Avivamento quer dizer movimento de quem está vivo. Avivamento significa o movimento de quem está vivo. O cara está parado ali e, rapaz, não tem movimento nenhum naquele sujeito ali. Está morto. Aí se moveu, olha, houve um avivamento ali, o cara se moveu, então está vivo.
Ele se mexeu, a mão dele moveu, o olho dele bateu, então ele está vivo, tem avivamento ali. Avivamento é movimento. Então, esse homem diz assim para Josué: diga ao povo que marche. O que vocês têm que fazer simplesmente é marchar, simplesmente, 7 dias. Durante 6 dias vocês vão dar uma volta só na cidade, rodeia a cidade toda e vocês vão marchando. Marchando não é passeando. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Igreja não foi chamada para passear. Marchar não é passear. Pastor, qual é a diferença de marchar e passear? Passear é andar olhando para um lado, olhando para outro. Marchar é diferente. Marchar é, primeiro, passos firmes no chão, atento, em movimento. E isso eles fizeram durante 6 dias. 6 dias. 600.000 homens. 600.000 homens, todos os dias, uma volta, marchando, não era passeando não, era marchando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O anjo disse: no 6º dia, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E quando der a última volta, esses 6 dias é marchando, mas é de silêncio, irmão. Marchando, ó, quietinho. Mas quando chegar na última volta, quando der a última volta, pega os cantores, todos os cantores, pega todos os instrumentos. Eu falei ontem na campanha lá, não foi? O diabo não gosta de barulho, mas ele não gosta do barulho santo, do barulho que glorifica a Deus, do barulho que exalta o nome do Senhor. Isso incomoda. Aí a Bíblia diz: olha, quando chegar lá no final, na última volta, vocês vão gritar bem alto pelo Senhor. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu falei que o muro era tão largo, que dava para construir uma casa em cima e passava uma carruagem por cima. Então, se esse muro caísse assim, como é que Israel ia passar aquele entulho todo para chegar até lá? Complicado, né? Se o muro caísse para dentro, ia criar um monturo também. Como é que Israel ia passar por cima daquele monturo todo para chegar lá? Então o que foi que Deus fez com as muralhas? Ele empurrou para baixo. A terra se abriu e os muros foram engolidos pela terra e ficou livre para que Israel viesse passar e atravessar e chegar do outro lado contando a bênção e a vitória. Significa que o que Deus tem para fazer na sua vida não é derrubar um muro. Ele vai abrir a terra e vai fazer o muro ser engolido e vai liberar o espaço para que você venha passar. E isso quem faz é Jesus, na minha e na sua vida. Quando a gente entrega, quando a gente vem entregando a nossa vida ao processo que o Espírito Santo vai fazendo, quem vai nos levar para a terra prometida é Jesus de Nazaré. E aquela barreira estava impedindo, aquela muralha estava impedindo que Josué chegasse, que o povo de Israel chegasse do outro lado. Quem está me ouvindo, diga amém. Talvez você esteja aqui hoje, nessa noite, ouvindo essa palavra que está sendo pregada agora. Talvez você tenha um desejo muito grande de entregar a sua vida mesmo para Jesus. Tenha um desejo muito grande de mudar de vida, de ser uma pessoa totalmente diferente, mas não tem força nenhuma. Às vezes até tenta, mas não consegue fazer isso, porque quando tenta, vem um monte de coisas que puxam você para fora novamente. Arrastam você para fora novamente, você fica sem força para retornar. É porque até hoje você está tentando salvar-se a si mesmo. E enquanto você ficar tentando se salvar, você nunca vai ser salvo. Você sabe o que é que um salva-vidas faz quando ele vai salvar alguém que está se afogando? Primeiro passo, ele vai
procurar um jeito de ir por trás da pessoa, porque se ele for por frente, a pessoa está tão desesperada que vai agarrar ele e é arriscado morrer os dois juntos. Então o salva-vida ele vai por trás, ele vai por um lugar onde você não tem defesa nenhuma, e quando ele agarra a pessoa por trás ali, ele diz: fica tranquilo, eu já cheguei e você não vai morrer mais. Ali a pessoa já diz: graças a Deus, estou salvo. E ali se entrega ao Salvador, e aquele salva-vida vai levando ele, vai tirando ele de dentro daquela água, até o momento em que salva a sua vida. Muitas vezes as pessoas estão se debatendo no mundo, tentando largar um vício, tentando largar um pecado, tentando largar uma vida, e quanto mais tenta, não consegue, porque está tentando se salvar a si mesmo. Mas Jesus, ele está dizendo: olha o que ele falou aqui, ó. Ele disse para Josué disse assim: quem é? Tu és do nosso ou tu és dos deles? E ele disse: não, eu sou príncipe dos exércitos de Deus, e eu acabei de chegar. Eu cheguei para te salvar, eu estou aqui hoje para salvar você. Se você ficar tentando se salvar, vai ficar repetindo o mesmo ato, a mesma coisa. Mas eu cheguei para te salvar. Se você deixar, eu te salvo. Se você estender tua mão, eu te resgato. Senhor, eu não tenho força. Não, presta atenção. De quem é a força, irmão? O salva-vidas, quando ele vai salvar alguém, de quem é a força? A força não é de quem está morrendo afogado, é de quem está salvando. A força é de quem está salvando. Esqueça, ninguém vai se salvar por sua própria força. É a força que emana de Cristo que nos salvará. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Jesus é aquele que veio para salvar, para libertar, para transformar, para curar. Se Jesus libertar verdadeiramente, você será livre. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. O Espírito Santo está mandando dizer isso aqui agora. A tia da minha esposa, ela não ia para a igreja porque ela não conseguia largar o cigarro. Ela tinha vontade, ela chorava. Mas um dia ela encontrou o pastor e disse: pastor, eu tenho vontade de ser crente, mas eu não sou crente porque eu não largo o cigarro. E ele disse: então vá assim mesmo. Vá assim mesmo. E ela foi. E ela continuou indo, mas todo dia ela chorava na igreja, porque ela via as irmãs cantando e ela lembrava que ela estava com vício, ela não tinha direito de estar ali cantando. Ela disse que um dia estava na casa dela de manhã, sozinha, ligou o som, botou um louvor. O louvor era de J. Neto, se não me falha a memória. Era um louvor que diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. E ela disse que estava ouvindo esse louvor e com um cigarro, estava acendendo o cigarro. E ela começou a chorar, porque ela não conseguia. E o louvor dizendo, ela disse que na hora que ela foi colocar o cigarro na boca, ela recebeu um tapa na mão, não sabe de onde. O cigarro voou com 3 metros, ela caiu de joelho, levantou a mão para o céu, e até hoje está liberta do cigarro, porque ela entendeu que sozinha não dava para conseguir, mas com Jesus a vitória chegou. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, do lugar você nem vai sair. Eu também já tentei sozinho e quase me acabei, mas com Jesus na minha estrada,
a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Aleluia! Jesus está aqui para te dar a vitória. Ah, pastor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Você precisa de Jesus. Eu quero largar o vício. Você precisa de Jesus. Eu quero largar o pecado. Você precisa de Jesus. Ela manda a vassoura mandai. E deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Enquanto Jesus quer te salvar, Satanás quer te destruir. Enquanto Jesus fecha a cova para você não cair dentro dela, o diabo abre outra. Mas sabe por que você está aqui? Porque Jesus, Ele é o Salvador do mundo, e Ele quer salvar a tua alma. Não é nem o teu corpo, é a tua alma. Não é nem o corpo, mas é a alma que Ele quer salvar. Oh, aleluia! Para de tentar sozinho, para de achar que vai conseguir sozinho, para de achar que no tempo certo. O tempo é o tempo que Jesus estendeu a mão. Se Jesus estendeu a mão para você hoje, aproveita, agarra a mão dele e se salva. Jesus está nesse lugar, e Ele veio te salvar hoje, aqui, agora. E Ele está deixando uma coisa bem clara para você: sozinho você não vai conseguir, sozinho você não vai chegar lá. Ele disse para Josué: eu vim, porque sozinho você não consegue, Josué, mas eu cheguei. Eu cheguei. Missionária Nalva, segunda-feira passada ele chegou com a mesma espada que ele está aqui em Josué. Ele entrou lá. Lembra que a gente viu? Lá. Segunda-feira passada, fez 8 dias ontem. Ele entrou com essa mesma espada que ele se apresentou na frente de Josué aqui. Ele entrou com essa mesma espada lá dentro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar. Se os nossos olhos pudessem contemplar o que Deus está fazendo ali, a gente não ia parar de chorar, a gente não ia parar de glorificar, a gente não ia parar de falar em mistério, se os nossos olhos pudessem ver o que está acontecendo ali naquele lugar. Oh, aleluia! Cadeias estão se quebrando, cadeias estão se rompendo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus quer quebrar uma cadeia que te prende hoje, aqui agora. Abre o teu coração e diga: Jesus, me liberta desta prisão agora. Me liberta dessa prisão agora. Me dá liberdade para te servir nesse momento. Glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Se você que está aqui nessa noite ainda não é crente, não aceitou Jesus como seu Salvador, e diante dessa palavra você quer se entregar a Jesus Cristo, para que Ele possa salvar a sua vida, para que Ele possa salvar a sua alma, o convite está aberto para que você venha em um ato de entrega, ou levantar as suas mãos onde você está, ou sair do seu lugar e vir até aqui à frente, e estaremos orando por você, entregando sua vida na mão do Senhor Jesus, para que Ele faça um milagre na sua vida, para que Ele te salve. Ela mandora basura, mandara basura, mandara. Oh, revalabaço de cantora manai. Jesus está te chamando.
A porta da arca está aberta. Ela vai se fechar, mas ela ainda está aberta. Ainda dá tempo você entrar por esta porta, salvar a sua vida e salvar a sua família, salvar a sua casa, salvar a sua alma, que é mais importante. Mas só quem pode fazer isso é Jesus. Ele está com as mãos estendidas neste momento em direção a você. Ele está dizendo: venha, venha. Se alguma coisa prende os teus pés, nós pedimos a Jesus que liberte agora, que dê liberdade agora, que quebre o laço, que quebre a corrente, que dê liberdade, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Hoje é o dia da sua salvação. Que o Espírito de Deus possa fazer algo profundamente no teu coração nessa noite, trazendo um desejo de salvação na tua alma agora, em nome de Jesus Cristo. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Diga: Jesus salva, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e vai arrebatar a igreja para o céu. E vai arrebatar a igreja para o céu. E vai arrebatar a igreja para o céu. Aleluia! Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e leva a igreja para morar na glória. Se você quer morar na glória, então levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Obrigado pela vida dos teus filhos, pela vida da igreja. Conduza cada um em paz agora para suas casas, debaixo da tua santa proteção. Livra do homem mau, livra do homem sanguinário, livra do homem perverso, do derramador de sangue, em nome de Jesus Cristo. E nos dê uma noite na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz: amém. Saúda teu irmão na paz do Senhor, dá um abraço nele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.